Que alegria imensa me invade o peito ao saber que vamos juntos trilhar essa jornada de fé e devoção, mergulhando nas águas profundas da oração e da proteção do nosso grande aliado, São Miguel Arcanjo. Sabe, há uma força indescritível quando unimos nossos corações em prece, uma energia que se espalha como ondas de esperança, tocando cada lar, cada alma sedenta por um pouco mais de paz e segurança. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, sobre como a presença divina pode transformar nossos lares em verdadeiros refúgios, fortalezas de amor e tranquilidade, com o auxílio valente desse arcanjo guerreiro. Imagina só, você chega em casa depois de um dia daqueles, sabe? Um dia que parece que o mundo testou todos os seus limites. O trânsito caótico, o trabalho exigente, as preocupações que teimam em pesar nos ombros como se fossem sacos de pedra. Você abre a porta e, em vez de encontrar mais agitação, sente uma brisa suave, um abraço invisível que te acolhe e diz: aqui você está seguro, aqui você pode descansar. Não é maravilhoso só de pensar? Pois é, essa sensação não é um sonho distante, uma utopia. É uma realidade que podemos construir, tijolo por tijolo, com fé, com oração e com a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, aquele que está sempre a postos para nos defender das ciladas e das sombras que tentam roubar nossa alegria. Hoje vamos abrir o livro sagrado, não como quem busca um manual de regras, mas como quem busca um mapa do tesouro, um guia para encontrar essa paz que tanto almejamos. E nesse mapa há um salmo especial, o Salmo 127, que nos fala de uma maneira tão simples e tão profunda sobre a importância de ter Deus como o alicerce de tudo em nossa vida, especialmente do nosso lar. Ele nos lembra que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente corra atrás, se a base não estiver firme naquilo que é essencial, tudo pode virar um castelo de areia, pronto para desmoronar na primeira onda. E é aqui que entra nosso amigo São Miguel. Pense nele como o guardião desse castelo, o sentinela vigilante, que com sua espada flamejante afasta tudo aquilo que tenta minar as estruturas que Deus nos ajuda a construir. Ele não constrói por nós, entende? A construção é uma parceria nossa com o Criador. Mas ele defende o canteiro de obras, ele protege os trabalhadores, que somos nós e nossa família, e garante que a obra prossiga em segurança. Então prepare seu coração, abra sua mente, porque vamos juntos desvendar os segredos desse salmo e em seguida clamar com toda a força da nossa alma a São Miguel Arcanjo, pedindo que ele seja o escudo protetor do nosso lar, o farol que ilumina nossas noites escuras e o guerreiro que luta ao nosso lado em todas as batalhas. Vamos sentir essa presença divina e angélica envolvendo o nosso dia a dia, transformando cada pequeno gesto, cada palavra, cada momento em família, numa verdadeira canção de louvor e gratidão. É como se a gente estivesse afinando o instrumento da nossa vida para tocar a mais bela melodia, aquela que agrada aos ouvidos de Deus e enche nosso lar de harmonia. E para começar essa afinação, nada melhor do que ouvir a própria palavra, a fonte de toda a sabedoria que nos chega como um sussurro divino, nos convidando a refletir sobre o que realmente importa. Salmo 127. Cântico dos Degraus, de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta.
Agora, com essas palavras ecoando em nossos ouvidos e corações, palavras que são como sementes lançadas em terra fértil, como é que a gente pode trazer essa mensagem tão antiga, mas tão atual, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade tão corrida e, por vezes, tão desafiadora? Como podemos, de fato, sentir essa edificação divina e essa guarda protetora em nossos lares, transformando-os em verdadeiros oásis de paz e amor, especialmente com o auxílio do nosso grande protetor, São Miguel Arcanjo? É sobre isso que vamos mergulhar agora, buscando entender cada pedacinho dessa mensagem e como ela se encaixa, como uma peça de quebra-cabeça, na construção de uma vida mais plena e protegida. Puxa vida, que palavras fortes, né? E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Às vezes, a gente se pega numa correria danada, numa ânsia de construir, de conquistar, de ter. Queremos a casa dos sonhos, o carro do ano, a carreira de sucesso, a família perfeita do comercial de margarina. E a gente rala, trabalha de sol a sol, se desdobra em mil, como diz o ditado, dá o sangue para fazer acontecer. Não há nada de errado em sonhar e lutar pelos nossos sonhos, muito pelo contrário. O problema é quando, nessa busca frenética, a gente esquece do arquiteto principal, daquele que realmente sabe como assentar cada tijolo para que a construção não seja apenas bonita por fora, mas sólida por dentro. É como tentar montar um móvel super complexo sem olhar o manual, sabe? Você pode até conseguir encaixar algumas peças, mas lá pelas tantas, percebe que algo está torto, que falta um parafuso essencial, ou pior, que a estrutura toda está bamba, pronta para cair ao menor solavanco. A vida da gente, o nosso lar, a nossa família, é essa construção, e Deus é o manual, o engenheiro-chefe, o mestre de obras. Se a gente não consulta, se a gente não pede a orientação dele, se não entrega o projeto nas mãos dele, o nosso esforço, por mais hercúleo que seja, pode ser em vão. É um balde de água fria, eu sei, mas é um alerta amigo. Não é pra gente desistir de trabalhar, mas pra gente trabalhar com ele e não apesar dele. E aí vem a segunda parte. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pensa no nosso lar como uma pequena cidade. A gente coloca alarme, grade na janela, câmera de segurança, cachorro bravo. A gente se cerca de cuidados, e isso é prudente, claro. Mas a verdadeira proteção, aquela que blinda não só contra os perigos físicos, mas também contra as energias negativas, as discórdias, as tristezas que tentam invadir nosso espaço sagrado, essa proteção vem de uma instância superior. É aqui que a figura de São Miguel Arcanjo se torna tão presente e necessária. Ele é o comandante da guarda celestial, o sentinela por excelência, que vigia não por obrigação, mas por amor e lealdade ao Criador e a nós, seus filhos. Quando pedimos a Deus que guarde nosso lar, é como se ele destacasse São Miguel e suas legiões para montar acampamento ao redor da nossa cidade, garantindo que nenhuma força do mal consiga ultrapassar essas barreiras espirituais. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Essa parte toca fundo na nossa cultura de produtividade tóxica, né? A gente se sente culpado se não está sempre ocupado, sempre correndo, sempre produzindo. Parece que descansar é pecado. E aí vivemos cansados, estressados, ansiosos, comendo o pão de dores, aquele alimento que até nutre o corpo, mas não a alma, porque é amassado com preocupação e angústia. O Salmo nos diz: calma, confia. Quem ama descansa, porque sabe que tem alguém cuidando de tudo. Não é um convite à preguiça, mas um chamado à confiança. Trabalhe, sim, mas trabalhe com a tranquilidade de quem sabe que o resultado final está nas mãos de Deus. E quando você confia, você dorme em paz. O sono reparador, aquele que restaura as forças e a esperança,
é um presente divino para aqueles que entregam seus fardos. São Miguel, nesse contexto, pode ser invocado para lutar contra os ladrões de sono, as preocupações excessivas, os medos noturnos, as ansiedades que nos assaltam na calada da noite. Ele nos ajuda a silenciar a mente para que possamos ouvir a voz suave de Deus nos convidando ao repouso. E então, o Salmo muda o tom e fala sobre a maior riqueza que um lar pode ter. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Que coisa linda! Nossos filhos, netos, sobrinhos, as crianças da nossa família não são nossos projetos ou nossas possessões. São presentes de Deus, heranças preciosas confiadas aos nossos cuidados. São galardão, recompensa, alegria. E como toda herança valiosa, precisam ser protegidos, cultivados com amor, paciência e sabedoria. São Miguel Arcanjo, o protetor das crianças por excelência, tem um carinho especial por esses pequenos tesouros. Podemos pedir a ele que os guarde de todo mal, que os guie pelos caminhos do bem, que os defenda das más influências e dos perigos visíveis e invisíveis. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Uma flecha, para que serve? Para atingir um alvo, para defender, para alcançar o que está distante. Nossos filhos, bem informados nos valores do amor, da justiça, da fé, são como flechas potentes que lançamos para o futuro. Eles carregarão adiante os nossos melhores sonhos, os nossos ensinamentos mais valiosos. Mas uma flecha precisa ser bem feita, bem equilibrada, e o arqueiro precisa de firmeza e mira. A educação dos filhos é esse trabalho artesanal de preparar a flecha. E a oração é o que nos dá a firmeza e a direção. São Miguel pode nos inspirar a sermos esses homens e mulheres poderosos na fé e na sabedoria, capazes de lançar nossos filhos como flechas certeiras de esperança no mundo. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. A aljava é onde o guerreiro guarda suas flechas. Ter a aljava cheia de filhos, de uma família unida e abençoada, é ter uma força imensa. Não é sobre quantidade, mas sobre a qualidade dos laços, sobre a união que faz a força. Uma família assim, alicerçada em Deus e protegida por São Miguel, não se deixa abater pelas dificuldades, não serão confundidos. Pelo contrário, enfrenta os desafios de cabeça erguida, com coragem e fé. Falarão com os seus inimigos à porta. Os inimigos aqui não são necessariamente pessoas, mas as adversidades, as tentações, as provações que batem à nossa porta. Com a família unida e sob a proteção divina e angélica, temos a confiança de que podemos vencer qualquer batalha. Então, como aplicar isso no dia a dia? Primeiro, é uma mudança de chave na mente. Reconhecer que sem Deus, nosso esforço é incompleto. Começar e terminar o dia entregando nossos planos, nosso trabalho, nossa família nas mãos dele. Segundo, é cultivar uma relação de amizade e confiança com São Miguel Arcanjo. Conversar com ele, pedir sua ajuda, sua proteção para o lar, para os filhos, para o trabalho, para o nosso descanso. Ter uma imagem dele em casa, rezar sua oração, não como um amuleto mágico, mas como um lembrete constante dessa presença amiga e poderosa. Terceiro, é valorizar e investir na família. Tempo de qualidade, diálogo, perdão, oração em conjunto. Isso enche nossa aljava de força e alegria. É um trabalho diário, de formiguinha, mas que constrói uma fortaleza inabalável. E quando a gente pensa em fortaleza, em proteção, em luta contra as adversidades que tentam minar nosso lar e nossa paz, é quase impossível não sentir um chamado ainda mais forte para invocar aquele que é o especialista em batalhas espirituais, aquele que Deus mesmo designou para ser nosso defensor. E é justamente com essa intenção,
com o coração cheio dessa compreensão do Salmo, que agora nos preparamos para erguer nossa voz numa prece fervorosa. Amado São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guardião incansável dos lares que se confiam à proteção divina, venho hoje, com o coração humilde e a alma sedenta, buscar a tua intercessão poderosa, inspirado pelas verdades eternas do Salmo 127. Tu que conheces a importância de um alicerce firme, tu que vês como tantas vezes nos esforçamos em vão por construir nossas vidas e nossos lares sobre areia movediça, eu te peço, glorioso arcanjo, ajuda-nos a edificar nossa casa sobre a rocha que é o Senhor. Que cada tijolo de nossas vidas familiares, cada decisão, cada projeto seja assentado segundo a sua santa vontade. Combate, São Miguel, com tua espada de luz, toda tentação de autossuficiência, todo orgulho que nos faz crer que podemos construir algo duradouro longe do plano divino. Que o nosso trabalho, o nosso suor, o nosso empenho diário não sejam em vão, mas abençoados e guiados pela sabedoria do alto. Intercede por nós, para que o Senhor edifique conosco e que nosso lar seja um reflexo do seu amor e da sua ordem. Valente São Miguel, tu que és o grande sentinela de Deus, olha para a nossa cidade, o nosso lar, este pequeno reino que tanto amamos e queremos proteger. O Salmo nos alerta que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela humana. Por isso, clamamos a ti, sê tu, arcanjo invencível, o vigilante principal do nosso refúgio. Cerca nossa casa com tuas legiões de anjos guerreiros. Cria um escudo impenetrável contra toda investida do mal, contra toda seta inflamada de discórdia, de inveja, de tristeza, de medo. Que nenhuma força das trevas ouse se aproximar dos nossos umbrais. Guarda as nossas portas e janelas, não apenas as físicas, mas também as espirituais, para que somente a paz, a harmonia e as bênçãos de Deus possam entrar e fazer morada conosco. Defendei-nos, São Miguel, de perigos visíveis e invisíveis, de assaltos, de acidentes, de doenças e de todas as ciladas que o inimigo arma para destruir a paz dos lares. Que sob a tua guarda possamos viver em segurança e tranquilidade. Arcanjo da paz, o Salmo nos lembra da inutilidade de nos consumirmos em ansiedades, levantando de madrugada e repousando tarde, comendo o pão amargo das preocupações, quando Deus deseja dar aos seus amados o sono reparador. Quantas noites, São Miguel, passamos em claro, atormentados por pensamentos que nos roubam a paz. Quantas vezes nos sentimos esgotados, carregando fardos que não são nossos. Eu te suplico, guerreiro da serenidade, luta por nós contra esses gigantes da ansiedade e do estresse. Ensina-nos a confiar na providência divina, a entregar nossas preocupações nas mãos do Pai, que cuida de nós com infinito amor. Intercede para que possamos experimentar a verdade dessas palavras. Assim, dá Ele aos seus amados o sono. Que ao deitarmos, possamos sentir a tua presença protetora, afastando os pesadelos, as angústias noturnas e nos concedendo um descanso que restaure nossas forças físicas, mentais e espirituais. Que cada despertar seja com o coração leve e grato, pronto para viver o novo dia sob a bênção de Deus e a tua guarda. São Miguel Arcanjo, amigo das famílias e protetor das crianças, o Salmo exalta os filhos como herança do Senhor, como galardão divino. Olha com ternura e poder para os nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados e todas as crianças e jovens de nossas famílias e comunidades. Eles são a nossa maior riqueza, o nosso futuro, as flechas que lançamos com esperança. Protege-os, São Miguel, de todo o mal físico e espiritual. Envolve-os com teu manto de luz. Defende-os das más companhias, das drogas, da violência, das ideologias que corrompem a inocência e desviam do caminho do bem. Inspira-os com coragem, sabedoria e amor a Deus.
Ajuda-nos, pais, mães, avós e educadores, a sermos como homens e mulheres poderosos, sábios e firmes na fé, capazes de orientar e formar essas flechas para que atinjam o alvo da felicidade e da santidade. Que nossos lares sejam verdadeiras escolas de virtudes, onde o amor e o respeito floresçam. Poderoso São Miguel, o salmista proclama: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Que a nossa família seja essa aljava cheia de bênçãos, de união, de fé e de amor mútuo. Fortalece os laços familiares, cura as feridas, restaura os relacionamentos quebrados. Que unidos como um só corpo, possamos enfrentar as adversidades da vida sem sermos confundidos ou derrotados. Dá-nos a coragem de falar com os nossos inimigos à porta, não com arrogância, mas com a firmeza da fé, com a convicção de que contigo e com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores. Que o nosso lar, edificado pelo Senhor e guardado por ti, São Miguel Arcanjo, seja uma fortaleza de paz, um testemunho vivo do poder do amor divino, um lugar onde todos se sintam acolhidos, amados e seguros. Que assim seja, pela tua poderosa intercessão e para a glória de Deus. Amém. E ao sentirmos essa onda de paz e confiança que uma oração como esta nos traz, ao visualizarmos nosso lar sendo envolvido por essa luz protetora de São Miguel, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada. A fé se fortalece na partilha, na comunhão, e essa certeza nos impulsiona a querer que mais e mais pessoas experimentem essa mesma segurança e esse mesmo consolo. Que sensação maravilhosa, não é mesmo? Sentir essa conexão profunda, essa certeza de que nosso lar, nossa família, estão sob um cuidado tão especial, tão poderoso. Quando permitimos que Deus seja o construtor e São Miguel Arcanjo o guardião, uma paz diferente começa a brotar em nosso coração. Uma tranquilidade que não depende das circunstâncias lá fora, mas da confiança que cultivamos aqui dentro. É como se um escudo invisível, mas real, nos envolvesse, protegendo o que temos de mais sagrado. Essa oração, meus amigos e amigas de caminhada, não é apenas um conjunto de palavras bonitas. É uma ferramenta poderosa, um canal direto para essa proteção divina e angélica que tanto buscamos. E a beleza disso tudo é que não precisamos guardar essa bênção só para nós. Pelo contrário, a fé é como uma chama. Quanto mais a gente espalha, mais forte ela fica, mais ela ilumina. Então, o que eu gostaria de te convidar a fazer agora é simples, mas muito significativo. Se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu essa presença amiga de São Miguel Arcanjo pertinho de você, compartilhe essa luz. Pense naquela pessoa querida que talvez esteja precisando de um conforto, de uma palavra de esperança, de sentir essa mesma proteção em seu lar. Envie este vídeo, esta mensagem, esta oração. Vamos juntos criar uma corrente poderosa de fé e amparo, envolvendo nossos lares, nossas cidades, nosso país, com a intercessão valente de São Miguel Arcanjo. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no canal, aproveite este momento. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas reflexões e orações. Deixe seu comentário aqui embaixo. Conte pra gente como foi sua experiência com esta oração. Compartilhe suas intenções. Cada curtida, cada inscrição, cada comentário nos ajuda a levar esta mensagem de fé e esperança a mais corações. Lembre-se, juntos somos mais fortes e com São Miguel Arcanjo à nossa frente, edificando nossos lares na rocha firme da fé, não há tempestade que possa nos abalar. Que a paz e a proteção divina estejam sempre com você e sua família.